Matvei Safonov. Se você é flamenguista, você com certeza já odeia esse cara. E se você não é, ele é o mais novo participante do Hall da Fama dos heróis aleatórios que impediram um time brasileiro de ganhar o Mundial. O Flamengo, sem dúvidas, fez uma partidaça dadas as condições. Segurou o PSG e foi o brasileiro mais próximo de conquistar o Mundial desde o Corinthians em 2012. Mas da forma que acabou, foi até um pouco cruel. Venceu a Libertadores, o Brasileiro, um Felipe Luiz genial e jogadores ainda mais ídolos. O Mundial seria só a cereja desse bolo, e foi por muito pouco. Mas da mesma forma que o flamenguista vai lembrar com ódio do Safonov, outros jogadores já protagonizaram um jogo contra um brasileiro no Mundial. Uns deles todo mundo conhece, enquanto outros são completamente aleatórios e carismáticos. E é exatamente desses casos e desses momentos que falaremos hoje. E assim como eu disse, estava tudo desenhado, o Flamengo quase chegou, mas da forma que acabou foi muito cruel. Primeiro, óbvio, vamos voltar e falar de calendário. O Flamengo vence a Libertadores no dia 29 de novembro. E já no dia 10 de dezembro, estava do outro lado do mundo jogando contra o Cruz Azul no Derby das Américas, onde o Arrascaeta resolveu e o Flamengo venceu, tava na semifinal. Aí no jogo Challenger, vitória também sobre o Pirâmides, meio que se contendo, já que o Flamengo era bem mais time e teria que se preparar para uma final contra o atual campeão da Champions, que jogaria só um jogo. Tem alguns jogadores fora, não é o melhor PSG e um elenco que tá com uma rotatividade muito grande, mas que muito mais descansado que o Flamengo, isso é fato. E as coisas foram acontecendo de uma forma que parecia que o Flamengo ia conseguir. Olha o roteiro desse jogo. Tomou um gol na falha do Rossi, mas consegue o empate. O Marquinhos perde um gol dentro da pequena área e mesmo depois de uma temporada cansativa, 3 jogos de Mundial e 120 minutos contra o melhor time do mundo, o Flamengo tava a uma disputa de pênalti de ser bicampeão mundial ou intercontinental. No caso, pra mim não tem essa, até porque esse Mundial tem o formato de todos os outros times que ganharam, então seria igual. Quanto ao Derby das Américas e o Challenger, é um título, mas eu não consigo considerar tanto assim. Enfim, o Flamengo foi lá e ganhou, não tem nada a ver com isso. E cara, era o cenário perfeito, porque o Rossi é pegador de pênalti, era a chance dele de se redimir naquele jogo e fazer uma página só dele no livro da história do Flamengo. E olha esse goleiro que tava do outro lado. Quem que é esse cara? E se você teve tempo de pesquisar, antes das cobranças dava pra confiar ainda mais no título, porque se o Rossi pegou 6 pênaltis no ano, o Safonov só tinha pego 5 na carreira inteira. Pô, é inacreditável, porque ele pega um, aí você pensa, beleza, pegou um, aí depois ele pega o segundo, o terceiro, o quarto. Quando o Saul perde, ainda vai lá, porque o Dembélé, melhor do mundo, perde logo depois. Mas depois tem mais um erro com o Pedro, que pra mim até agora não ficou provado que o Safonov não adiantou, mas tudo bem. E principalmente depois do Léo Pereira já dava pra ver que ia azedar. Aí ainda teve o Luiz Araújo, foram 4 pênaltis perdidos seguidos. E eu fui até buscar pra ver se isso já tinha acontecido alguma vez antes, porque um goleiro pegar 4 pênaltis numa disputa de pênaltis que é longa, beleza, pode até acontecer, mas seguidos, eu achei só um caso. Deve ter mais, mas o que eu achei é bem recente. Quartas de finais da Copa da Argentina, o goleiro Leandro Brey do Boca pega 4 pênaltis seguidos. E foi exatamente da mesma forma do Flamengo, até na ordem dos erros dos dois lados. Agora, o que o Safonov fez é ainda mais marcante porque foi contra o Flamengo e era um cara totalmente desconhecido. Ele até sim chegou a resolver uma outra disputa de pênaltis pelo PSG, mas nem tem tantos pênaltis defendidos assim na carreira e nem era o goleiro que era pra ser titular do time esse ano. E mesmo com pouco tempo, Matvei Safonov conseguiu ganhar o Nobel da Paz desse ano. Parabéns pra ele. Mas mesmo assim, o jogo do Flamengo não dá pra colocar um A do jeito que foi. O PSG tem um time 5 vezes mais caro que o do Flamengo, mas não joga 5 vezes mais. Isso não aconteceu. Claro que não é a melhor versão desse PSG, mas o feito do Flamengo não é diminuído por isso. Se adaptou a um jogo contra um time extremamente forte e atual campeão da Champions. Na medida do possível conseguiu jogar, foi bem e até porque, como eu disse antes, são mais de 70 jogos na temporada, campeão de tudo, tendo que jogar 3 jogos em 8 dias e vale lembrar que a final da Libertadores não foi nem há um mês atrás. Com certeza esse foi um dos melhores anos da história do Flamengo, e o Mundial seria só a cereja desse bolo, mas que foi cruel o jeito que aconteceu, isso foi. Beleza, agora como prometido eu vou trazer outros 3 casos de jogadores completamente aleatórios que tiraram o time brasileiro do Mundial. E no caso de cada um deles é bem pior que o Safonov com o Flamengo, tá? Porque o Flamengo pelo menos foi pra final e perdeu nos pênaltis contra o PSG, então são níveis completamente diferentes, o Flamengo não tem nenhum demérito aqui. Pra começar, voltamos a 2010, a primeira vez que um clube brasileiro caiu na semifinal do Mundial, e o personagem marcante se trata de Kidiaba. Primeiro, vamos relembrar aquele Internacional. O time já havia chegado a uma final desse formato de Mundial em 2006 e venceu simplesmente o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Não é pra qualquer um. E o técnico era o Abel Braga, tá? Ganhou do Barcelona e ganhou do Bragantino na última rodada desse ano. O cara é foda. Tá, voltando. Em 2010, o time vence a Libertadores de novo em um espaço de 5 anos.
Ganhando as 2 partidas contra o Chivas do México, o time do Celso Roth chegava ao Mundial mirando a Inter de Milão do Mourinho. Um time forte, campeão da Champions, que parou o Barcelona, mas que era mais conhecido pelo seu estilo de jogo mais defensivo. Tinha sim grandes jogadores, Eto'o, Pandev, mas vamos combinar, aqui não era tão impossível assim, dava pro Inter complicar. Só que antes tinha um jogo que era mais protocolar, a semifinal contra um time africano do Congo chamado Mazembe. Só que aconteceu o que aconteceu. Pra ser justo, nesse formato do Mundial, até 2023 tinha aquele negócio da semifinal e final, e a semifinal sempre se provou um jogo duro, tanto que muitos times depois perderam. Só que o Inter foi o primeiro a conseguir isso, e da forma que foi virou um meme muito grande. Hoje já não se lembra tanto do Mazembe porque já faz algum tempo, mas na época foi gigante isso. E vamos relembrar desse jogo, se liga. Como sempre se mostrou seria um embate bem tenso, e no primeiro tempo o 0 não saiu do placar, com o Inter tendo chances. Teve cabeçada pra fora do Tinga, defesaça do goleiro Kidiaba numa finalização muito próxima, e assim o Colorado teria que resolver na segunda etapa, mas ainda não tinha nada perdido. Não tinha, mas com 8 para 9 minutos, o primeiro gol do Mazembe. Patou, Cabangu deu um belo chute com o pé direito e marcou o primeiro do jogo. Até aí, tudo bem, pouco se importa quem é, o Inter só tomou um gol, mas aí a câmera corta pro goleiro e ele tá assim. A famosa dancinha do Kidiaba. Agora tinha ficado mais difícil e humilhante, mas ainda dava. O jogo foi ficando cada vez mais crítico, o Inter precisava empatar para impedir a vergonha. Até que no minuto 40, Calo e o Tuca acertam um belo chute de fora da área. E ali já não dava mais tempo, o Inter estaria eliminado na semifinal do Mundial. Aí você olha pro Mazembe e os caras tá todo mundo comemorando de um jeito muito único. Já é muito triste e decepcionante ser eliminado dessa forma, agora ser zoado ainda por cima desse jeito é óbvio que marcou o Brasil inteiro. E isso é tão lembrado que no primeiro gol do Grêmio na Nova Arena, o atacante André Lima, que vamos combinar que gostava de provocar o Inter, meteu a dancinha do Kidiaba. Uma eliminação totalmente frustrante pros colorados e um goleiro que nunca vai ser esquecido. O que esse cara fez foi histórico. Na final, o Mazembe, que não era nada demais contra um campeão de Champions, era óbvio que não tinha jogo. A Inter de Milão fez 3-0 com 2 gols antes dos 20 minutos e seria campeã do mundo de forma totalmente merecida. Mas dá pra dizer que quem saiu vitorioso mesmo daquele Mundial foi o Grêmio, porque, pô, é inacreditável. Mas o Inter também ficou pouco tempo com esse posto de único brasileiro eliminado na semifinal, porque logo em 2013 o Galo caiu para o Raja Casablanca e o nome que eu vou destacar é Moussini Iajur. E o Atlético jogou esse jogo numa preguiça que, meu Deus do céu. O título da Libertadores do jeito que foi é um dos mais emocionantes que se teve, sem dúvidas. A quantidade de viradas, a final do jeito que foi, o eu acredito, isso tudo tendo um Ronaldinho Gaúcho deixa tudo ainda mais vistoso. A derrota pro Raja é vexatória? É, mas nesse caso tem muitas coisas que aconteceram antes e a gente tem que relembrar. Primeiro que o Cuca já chega no Mundial acertado para ser técnico no Shandong Luneng. Ou seja, internamente o time já não estava tão fechado assim. E o Ronaldinho, que muito se fala, também não estava na sua melhor fase física. Já que ele teve uma grave lesão na coxa e o único jogo que ele fez antes do Mundial foi justamente na despedida do Atlético no Brasileiro contra o Vitória. Ou seja, o craque do time não estava em plenas condições, mas mesmo assim ia enfrentar um time marroquino, não era um bicho de 7 cabeças não. Só que esse Mundial foi justamente no Marrocos, e como a gente viu na Copa do Mundo, a torcida marroquina não é qualquer coisa. A gente viu como esses caras sabem fazer festa, e com o jogo sendo lá, toda a pressão que já existe ficou ainda maior, porque o Atlético fez um jogo bem abaixo e em nenhum momento mereceu vencer do Raja. E assim, dava pra eu colocar o time inteiro do Raja aqui, porque eles foram muito bem contra o Atlético, mas eu vou destacar o Moussini Iajur porque ele participou de 2 dos 3 gols, então foi um cara decisivo. E roteiro bem parecido com o do Inter, tá? No primeiro tempo não aconteceu nada. E exatamente igual como o Internacional, bem no comecinho do segundo tempo, o gol dele. Moussini Iajur, que abriu o placar daquele que seria a vitória mais importante do futebol marroquino até aquele momento. E só 2 minutos depois, o Raja fez o segundo, só que esse estava impedido. E cara, revendo o jogo, o Raja jogou sim muito mais que o Atlético. Era um time muito rápido que apostava muito no contra-ataque, tanto que todos os gols foram assim. E se o Galo não estava muito inspirado, restava pro craque decidir. No minuto 17, um golaço de falta do Ronaldinho. Placar igual de novo, tudo possível pro Galo. Só que nosso monstro Moussini Iajur no minuto 37 no contra-ataque foi derrubado dentro da área por Hever. Pênalti pro Raja Casablanca, faltando pouco tempo. E Moutou Ali fez o 2-1. O Atlético tinha que ir pra frente e, como eu disse, o Raja tinha o contra-ataque. E o último gol, que era pra ser um baita de um golaço, mas ela pega no travessão. E no rebote, Vianney Mabidé faz o terceiro pro Raja e elimina o Galo na semifinal do Mundial. Pro Atlético, uma atuação patética e não teve a oportunidade de disputar a final, que seria vencida pelo Bayern, com o grande conhecedor de alemães Dante e o Thiago Alcântara marcando.
Mas a final entre Gigante Alemão contra o time do Eu Acredito nunca aconteceu. E olha, esses dois times que eu citei têm uma pequena diferença do Palmeiras de 2020, mas eu já vou falar disso porque antes eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esse é o último vídeo do ano sem ser uma retrospectiva, mas ainda não acabou não, tá? Tem mais vídeo pra sair no Otaku Foot. E se você se inscreveu, bora pro próximo, porque Mundial e Palmeiras é uma coisa que é difícil de falar. O carrasco foi Gignac. De novo, o adversário que viria do lado europeu era o Bayern. E o Palmeiras, que tinha vencido o Santos na final da Libertadores, teria que antes passar pelo mexicano Tigres. Não era um time qualquer, mas ainda o Palmeiras era esperado que pudesse vencer. E esse jogo aconteceu no início de 21, tá? Tanto que o estádio tava com aquele negócio de público meio reduzido. E foi um jogo duro. O Everton teve que fazer algumas defesas, até que no minuto 6 do segundo tempo, o Luan faz um pênalti meio infantil em Gonzalez. Bola no pé do Gignac, que não perdeu e abriu o placar pro Tigres. Placar esse que se manteve até o final, e o Palmeiras estava eliminado. A piada do Mundial estava salva, e quem pegaria o Bayern seriam os mexicanos, não o Palmeiras. Mas até aí, o Gignac só fez um gol de pênalti. Não foi só isso. Porque aí entra a coisa de provocação e o cara entrou no personagem de zoar o Palmeiras, o que foi muito bom. Após o fim do jogo, ele já postou no Twitter: vai Tigres e vai Corinthians. E se só a derrota do Palmeiras já tava boa pros rivais, isso ajudou ainda mais. Vale lembrar que o Gignac também não era um atacante qualquer, era um bom jogador, assim como o time do Tigres. Tanto que na final do Mundial, eles só foram derrotados por 1-0, para um dos Bayerns mais fortes dos últimos anos. Agora, como seria esse jogo se fosse contra o Palmeiras? Eu não sei. Hoje já não tem mais, mas antigamente tinha disputa de terceiro e quarto, que o Palmeiras enfrentaria o Al-Ahly. Disputa essa que ninguém nunca ligou muito, até porque já tinha perdido. Mas no caso do Inter, em 2010, eles pelo menos ficaram em terceiro vencendo um time da Coreia do Sul. Mesma coisa vale pro Atlético em 13, que bateu o Guangzhou Evergrande. Mas não dá pra dizer o mesmo do Palmeiras. O jogo em si foi 0-0, mas nos pênaltis, Rony teve o seu defendido. Luiz Adriano também perdeu. E na última cobrança, com um placar de 3-2 nas penalidades, Felipe Melo também perdeu o seu. O Palmeiras tinha feito história, o primeiro brasileiro a ficar em quarto no Mundial, e sem fazer nenhum gol. E não acabou a parte do Gignac, tá? Tem mais. O São Marcos deu uma zoada no Tigres depois da derrota pro Bayern, só que o Gignac foi lá e respondeu. E a resposta do francês nos stories foi muito boa e a seguinte: seu time de 6 ficou em quarto, e vai Corinthians. De novo. Perder a semifinal depois de um tempo já não se mostrou tão feio assim, aconteceu algumas vezes. Agora ficar em quarto e sem fazer gol no Mundial foi um recorde interessante. Pelo menos o Palmeiras meio que se recuperou porque voltou já na edição seguinte e passou muito perto de vencer o Chelsea. Assim como o Flamengo fez um gol e foi pra prorrogação. De novo, pênalti do Luan e gol do Kai Havertz. Dessa vez o sonho do Mundial ficou muito perto, mas não aconteceu. E daria pra citar outros nomes também, como o Aldo Alçari, que jogou muito contra o Flamengo no Mundial que teve no início de 2023, e sei lá, o time inteiro do Pachuca contra o Botafogo em 2024. Mas na realidade, os que eu dei mais detalhe foram os que foram mais importantes mesmo. Importante eu ressaltar que a questão Flamengo é totalmente diferente dos outros que eu citei. O herói foi improvável, mas foi o goleiro do PSG nos pênaltis. O Flamengo foi pros pênaltis contra o PSG. Isso é absurdo. Azar ou sorte que Safonov tinha a cola dos pênaltis e pegou 4. Vai ser um cara lembrado pelos flamenguistas e pelos rivais, isso ele vai. Assim como o Kidiaba pro Inter, o Raja pro Atlético e o Gignac pro Palmeiras. Agora resta pro time comandado pelo Felipe Luiz tentar de novo ano que vem, ou num futuro próximo, porque foi muito quase. O último campeão mundial brasileiro continua sendo o Corinthians em 2012, e com esse modelo de 3 jogos mais fim de calendário é bem difícil de acontecer. E eu diria que até o que o Flamengo fez esse ano já é uma parada que vai ser muito difícil de ser repetida por qualquer clube que chega lá. Para alguns, Safonov virou motivo de ódio. Para outros, um herói nacional que merece o Nobel da Paz. E o Mundial tem dessas. Às vezes um jogador aleatório se torna uma figura histórica no futebol brasileiro.